Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada desta prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo termina a carta que nós acabamos de ouvir aos Efésios de hoje dizendo: Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. O que significa viver como filhos da luz? São Paulo diz que outrora nós éramos trevas, mas agora somos filhos da luz. O que aconteceu? O que mudou? Por que nós não somos mais das trevas, mas agora todos nós somos filhos da luz? Porque Jesus nos libertou. Por causa desta maravilhosa ação de Deus, dessa intervenção de Deus, nós podemos dizer: apesar de tudo aquilo que vivemos, somos filhos da luz. Outrora, antes de Jesus, nós éramos das trevas. Mas hoje, por graça, pela manifestação de Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição, nós podemos dizer que somos filhos da luz. Porém, ainda continuamos livres e bobos, livres e cegos, porque nós podemos nos deixar encurvar por qualquer coisa que muitas vezes pode parecer atraente. Nós ouvimos no Evangelho, Jesus chega na sinagoga, é dia de sábado, não pode fazer determinadas coisas, mas ele vai ver essa mulher que há 18 anos estava encurvada e não podia se endireitar. Jesus vai lá, impôs a mão sobre ela e ela ficou curada. O que é que nos encurva? O que é que nos prostra? Diante de quem estamos nos prostrando? Porque não somos mais das trevas. Somos filhos da luz, somos livres, mas como eu disse, continuamos bobinhos, acreditando em tudo. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, porque o diabo vem disfarçado muitas vezes dessas coisas muito simples. E nós somos bobos e caímos. O que nos faz encurvar? O que nos prostra diante de coisas que podem parecer sem nenhum perigo, mas que na verdade têm grandes perigos?
A liturgia nos oferece algumas coisas que podem nos encurvar. A primeira coisa, o chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. A primeira coisa que pode nos encurvar é quando nós colocamos tantas estruturas enrijecidas, engessadas, e não vemos as pessoas que estão ao nosso lado. O que nos prostra é o egoísmo. O que nos prostra é não termos a capacidade de olhar a pessoa na situação particular dela. O que nos prostra é continuarmos cegos. O que nos prostra, o que nos deixa encurvado é a mesma coisa que este chefe da sinagoga estava vivendo. Jesus tinha feito uma cura de uma mulher que há 18 anos estava encurvada, mas era sábado, Jesus não poderia fazer. Ou seja, aquilo que era institucional, aquilo que era estrutural, valia para este chefe da sinagoga muito mais do que a pessoa. A primeira coisa que nos encurva é quando nós colocamos tantas estruturas para nos satisfazer ou para vivermos numa certa conveniência e esta estrutura não é uma ponte, mas pelo contrário, é um muro de proteção. Quebremos os muros que nos separam e construamos pontes que nos aproximam dos outros. Essa é a primeira coisa que nos encurva. A segunda coisa, depois que Jesus disse, mas vocês também não soltam os bois, vocês também não dão de comida ao rebanho de vocês também não fazem outras coisas no dia de sábado, hipócritas, Jesus chamou. A multidão, eles todos ficaram envergonhados. Aqueles que eram os inimigos de Jesus ficaram envergonhados. A segunda coisa que nos prostra, a segunda coisa que nos encurva, que nos deixa impossibilitados de caminhar, é a vergonha pelos nossos próprios pecados. É a vergonha pelas nossas próprias falhas. É a vergonha pelos nossos próprios limites. A igreja há séculos, desde o início, que nos ensina a dizer minha culpa, minha máxima culpa. Hoje o mundo nos leva, o mundo muitas vezes religioso, não falo o outro mundo não, que o outro mundo se mostra até demais, mas o mundo religioso, o mundo escrupuloso, nos faz ter muito mais vergonha, porque a vergonha nos esconde, do que muito mais batermos no peito e dizer minha culpa, minha máxima culpa, preciso de ajuda. Por isso que quem tem a coragem de bater no peito e assumir a própria culpa, se expõe e é ajudado. Mas quem não tem coragem, pelo contrário, tem vergonha de dizer o que realmente está acontecendo na própria vida, se esconde atrás de uma moldura que nós mesmos podemos estar construindo. Isto também nos encurva. Mas nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Então, tiremos hoje aquilo que nos faz bobos, aquilo que nos faz cegos. E a terceira e última coisa que nos encurva, que São Paulo traz também na carta aos Efésios, diz assim: sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. A terceira coisa que nos prostra é quando nós não vivemos como aquilo que nós somos, como filhos, amados deste Deus. Porque quando eu não me sei, quando eu não tenho consciência que eu sou amado por Deus, eu vou buscar outras formas de amor, eu vou buscar outras formas de prazer, eu vou buscar outras maneiras de preencher este buraco que todos nós temos, o buraco que é a necessidade de ser amado. Todos nós temos necessidade de ser amados. Só que nós temos este amor, por isso que São Paulo diz, sede imitadores de Deus, como filhos amados por Ele. Quando nós não fazemos isso, quando nós buscamos outros tipos de amores,
quando nós buscamos outros tipos de prazer, quando nós buscamos outros tipos de compensações, nós nos encurvamos, nós nos prostramos diante daquilo. E aí o pior, fazemos uma troca. Deus sai do altar do nosso coração e entra qualquer uma dessas outras coisas. Nós não somos mais das trevas. Nós somos filhos da luz. Então não permitamos mais que nada nos encurve, que nada nos faça prostrar para, diante disso, adorar aquilo que nós construímos. Deus nos libertou para vivermos na liberdade. Deus nos deu a graça de não nos encurvarmos mais, para que nós possamos viver eretos, em pé. Esta é a posição do ressuscitado. Por isso que em alguns momentos da liturgia, nós nos colocamos em pé. Por exemplo, vocês acabaram de ficar em pé na proclamação do Evangelho. Porque o Evangelho proclamado em assembleia é a certeza da ressurreição, por isso que nós ficamos em pé. Por isso que em outros momentos da missa nós estamos em pé. A posição de alguém ereta é a posição de alguém que é ressuscitado. A posição de um filho da treva é alguém que se encurva. Nos encurvemos sim, mas somente diante daquele que nos faz ficar eretos, que é Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!